Bom dia, gente. Olha eu de novo, para a gente dar continuidade aqui os nossos conteúdos, tá? Agora nós vamos dar início ao segundo conteúdo do segundo bimestre, tá? Que vai falar sobre a América Latina, o espaço econômico aí da América Latina, certo? E tá aqui, gente. Lembrando a vocês que a América Latina, né, ela não vai falar só dos países que vai estar compondo a América do Sul e a América Central. Vai ter um outro país aí que a gente poderia ter considerado a América anglo-saxônica, mas não é. É o México. E o porquê disso, né? Porque o México foi colonizado por espanhóis e essa divisão se deu por conta disso, tá? Na América Latina, que é formado um verdadeiro mosaico aí de paisagens naturais, culturais e econômicas sociais. Diante das relações comerciais entre os países latino-americanos, é necessário compreender as potencialidades, tá? E as fragilidades econômicas de cada região. Por conta disso, tia aqui fez uma divisãozinha. Então, a gente vai ver país a país que tem uma importância muito grande com relação à América Latina, tá? O nosso primeiro país, vamos começar lá de cima, pelo México, né? O México, que a gente sempre fala, né? Tem boas relações com os Estados Unidos, quando tinha falar aspas, né? A gente sabe que tem umas enclavezinhas, mas o México é um país que teve sua colonização por espanhóis, que tem um processo histórico e tem uma economia forte, tá? Vou para pontos interessantes. Os dados gerais. A capital do México se chama Cidade do México. A sua extensão territorial tá aí, né? 1.964.380 km². Com mais ou menos, tá? E olha que a cidade tá antiga, de 2015. Nós já estamos em 2020. Professora, por que disso? Porque os mapas, os dados, eles só mudam de 10 em 10 anos, tá? Então, dos últimos dados que se tem, nós vamos ter isso aí, ó. Mais ou menos 127.017.224 pessoas. O clima de lá, embora seja bem variado, é considerado tropical na maior parte do país, pois vai ficar mais próximo da linha do Equador, certo? Com o idioma oficial é espanhol, a religião deles é cristã. Quem foi colonizado por espanhóis, portugueses, normalmente tem religião cristã, né? Porém, não há uma única religião oficial no país, assim como o Brasil. Mas o Brasil era considerado um país católico, né? Sua moeda se chama o peso americano. E o seu sistema de governo é presidencialista, ou seja, ele é presidencial, né? Uma democracia, existem eleições para poder definir aí seus governantes. Aqui, neste outro mapa, eu mostro para vocês aí os estados mais importantes, obviamente, do México, né? Todos os seus estados, tá? Na história do México, né, a gente pode enumerar aí alguns pontos importantes que vocês vão ter lá também no livro de vocês, tá? O primeiro deles está lá. O México foi colonizado por espanhóis que não deram, né, início à sua exploração. Isso em 1519, com Hernán Cortés, tá? Nessa altura, muitos habitantes primitivos do México, ou seja, os astecas, que nós já estudamos sobre eles, aliaram-se a esses espanhóis porque viviam descontentes com o próprio Império Astecas. Então, eles se aliaram a Hernán Cortés para quebrar ali aquele império, vamos assim dizer, né? Além de violento, o Império Asteca era injusto e cobrava impostos bastante elevados. Diante dessas ocorrências, né, os astecas acabaram tendo vários inimigos, entre eles nos seus próprios habitantes. Aqui tem uma foto da cidade do México, né,
Não sei se ficou legal aí para vocês, mas a ideia era só mostrar a vocês como o lugar lá também é bonito. A economia mexicana é muito rica em recursos minerais, né? Dedicada principalmente à exploração mineral e à indústria. Com relação a isso, gente, eu quero lembrar a vocês o seguinte, que no México, ou seja, na parte que a gente vai chamar de Golfo do México, existe uma exploração de petróleo muito grande, tá? E as empresas que exploram petróleo no Golfo do México são empresas estadunidenses, ou seja, é os Estados Unidos que exploram. Ele é o maior produtor de prata do mundo, o México, né? No que respeita à produção de petróleo, no que diz respeito aí a essa produção, isso também tem essa posição com relação ao Golfo, então ele é bem posicionado, tem muito petróleo ali sendo extraído, né? O país consta na lista entre os 10 maiores produtores de petróleo internacionalmente. Ou seja, se a Venezuela é o 7º maior, o México está por ali também, tá? Então, assim, já temos 2 grandes países como maiores produtores, entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. As jazidas de petróleo se encontram no Golfo do México, né? Uma rede de oleoduto, gasoduto, faz a distribuição desse petróleo e desse gás em todo o território nacional, né? Com exceção da porção noroeste, porque fica mais distante do Golfo, para levar para lá é mais complicado. A porção noroeste, ao contrário, né? Recebe influência de onde? Dos Estados Unidos, porque faz ali divisa realmente com eles, diretamente com a instalação de indústrias, né? E pelo contrário, técnicas administrativas e produção avançada. Então, de um certo modo, os Estados Unidos está ali, ó. A gente já viu que está nas influências com o Canadá e também nas influências com relação ao México. E com isso vai compor o maior bloco econômico, né? O NAFTA, né, composto por Estados Unidos, México e Canadá. Grande produtor de cana-de-açúcar, né, a produção é voltada unicamente para o mercado externo, ou seja, vende para fora, mas grande parte também é consumida pelo próprio país. Na porção ocidental, nós vamos ter aí o destaque para o cultivo de frutas e legumes, né? A agricultura foi modernizada desde a década de 60, então olha como já essa modernização vem há muito tempo, né? Os pontos turísticos mais procurados do México, né? Porque quem pensa que o México não tem atrativos, né? Ou como Chaves, vamos para Acapulco. Não, a gente não vai para Acapulco, mas olha só, quando se faz um roteiro de turismo no México, os pontos, né, mais procurados e também esse primeiro, ele é um dos centros, um dos patrimônios históricos da humanidade, né? É o centro histórico da cidade do México. É uma das maiores metrópoles do mundo e guarda patrimônio asteca. Então, já viram que é muita história, muita cultura, né? Nela pode ser vista, né? Ali pode ser vista a praça de Zócalo, que representa a identidade nacional do povo mexicano, né? Também temos Chichén Itzá, que é uma cidade arqueológica localizada em Yucatán e é um dos pontos turísticos mais visitados, né? Todo mundo quer ir lá à cidade de Yucatán, no México, né? Também temos Teotihuacan, que existem muitas pirâmides, né? Com 65 metros de altura, como a Pirâmide do Sol, que é a maior delas. É um dos pontos turísticos mais bonitos do México, né? Que são as cidades astecas. A Pirâmide de Tepanapán, que fica no estado de Povoá, e é o maior monumento do mundo. Ao todo, né, ele tem mais ou menos aí 4,45 milhões de metros. Então, o negócio é grande, tá? Tá aqui alguns, né? Aqui tá a praça que eu falei para vocês, aqui a pirâmide de Tenochtitlan, né? Aqui um outro monumento, tá vendo?
E aqui também as belas praias, né? Ou praias. Que hoje parece estar enrolando a língua. As primeiras montadoras que se estabeleceram no México foram as montadoras de automóveis, né, estadunidenses, a Ford, General Motors e Chrysler. Então, isso ocorreu, né, na década de 80, aí, antes da década de 80. Depois da década de 80 veio as europeias e asiáticas, Volkswagen, Nissan, entre outras. E tudo isso para aproveitar uma infraestrutura já existente, né, além da aglutinação de quê? Mão de obra barata que tinha lá no México. Então, muita gente querendo trabalhar, querendo viver o sonho americano. Então, os Estados Unidos fez, leva as indústrias para lá, né? Que não precisa ninguém se mudar para cá. Beleza. Tendo a cidade do México o maior parque industrial do país. Tá certo, gente? E eu vou dizer assim, para dar uma continuidade e também uma finalização com relação a essas questões industriais, no livro de vocês, e por isso que eu ressaltei também aqui, vem as indústrias maquiladoras. E o que são isso, professora? Bom, uma indústria maquiladora, né, ela pratica uma série de produção fatiada. É aquela ideia, gente, de uma empresa vender um produto, mas ele não produz o produto, ele fatia o seu produto para que depois ele tenha um produto final com baixo custo. Né? Ele adquire insumos e é responsável por boa parte da transformação, elaboração, reparo do mesmo. Mas a finalização é feita por outras empresas em outros países. Vamos dar um exemplo? Quem já viu a fábrica da Nike? Ninguém sabe onde fica. Por que ninguém sabe onde fica, tia? Porque a Nike, ele faz algo que a gente chama de exteriorizar os custos, ou seja, ele usa indústrias maquiladoras. Uma indústria produz o couro, a outra corta, uma outra costura, uma outra monta. Então, são várias indústrias para finalizar um produto, certo? Duas características centrais desse perfil de produtividade são a origem e o destino desses itens, né? Para poder ter um produto final. As indústrias maquiladoras, elas têm a concentração maior em países que vai estar gerando o quê? Benefícios fiscais, baixo custo de produção, especialmente de mão de obra. Ou seja, eles oferecem, né, incentivos fiscais para que essas indústrias procurem esses lugares, tá? Em 1965, os Estados Unidos e o México firmaram uma política de fomento à indústria maquiladora, ou seja, que ajudava, né, que fomentava, que alimentava essas indústrias maquiladoras de exportação. Eles estavam associados a um programa de industrialização de fronteiras do norte. O objetivo era que o México conseguisse manter os seus habitantes no país em busca de ir para os Estados Unidos. Aquela velha ideia do sonho americano, tá? Foi uma ideia que os Estados Unidos disseram assim, ó, se a gente leva as indústrias para lá, o pessoal não vem para cá. Então, vamos firmar isso aí, vamos combinar isso aí. Ganha todo mundo, né? Nós vamos ter o produto, vocês têm os empregos e nós temos o nosso país sem mexicanos, vamos assim dizer. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Já sabem, estou lá no grupo, espero vocês, espero dúvidas, vamos debater. Quem não tiver dúvidas, mas quiser fazer algum comentário sobre o conteúdo também pode, tá, gente? Também estou ali para a gente discutir, falar, comentar qualquer coisa, certo? Bons estudos a todos e até a próxima.